Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar na sequência de estudos o nosso novo trimestre de 2022. O primeiro, onde estudaremos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O nosso texto que estudaremos, Salmo 119, versículo 1 a 8, onde estudaremos sobre a autoridade da Bíblia. Amém? Então, continuando o nosso assunto, nós vamos estudar sobre exatamente o autor divino da Bíblia. É importante saber que Deus, pelo seu Espírito, que emana através da humanidade, escolhendo pessoas e inspirando-a, trouxe revelação através de textos escritos da sua criação, da sua divindade. Amém? Então veja que de Adão até Moisés passaram-se 2.500 anos de história. E de Moisés até Jesus nós temos 1.500 anos de história. Então, de Adão até Jesus, nós temos o quê? 4.000 anos de história que já se passaram. De Adão até Jesus. E de Adão até Moisés, 2.500 anos. De Moisés até Jesus, 1.500 anos. Amém? Então, nós estamos estudando sobre o conceito da Bíblia tendo origem em Deus. É o que nós cremos, é o que os judeus creem também. Amém? Então veja que não houve necessidade de escrever no tempo de Adão, porque Deus não está preso ao tempo. Deus revela quando Ele quer aos homens a sua palavra escrita. Mas houve revelação aos homens mesmo sem houver a escrita, como ele se revelou a Adão, como ele se revelou a Noé, mas tudo isso só veio a nós através da escrita, a importância. Então, o Talmud, que é, para os judeus, também um livro sagrado, porque conta a história de gerações dos judeus, viu? Que traz conhecimento no mesmo assunto que tem na Bíblia, mas lá fala da tradição dos judeus. Nós cristãos não estudamos o Talmud, pela principal razão, por não ser inspirado por Deus. Esta é a principal razão, porque os cristãos não estudam o Talmud. Mas no Talmud está as memórias dos judeus, que passam de geração a geração, e que nós não estudamos porque simplesmente dissemos que não foi canonizado. Entendeu? Então, nós precisamos considerar somente a Bíblia como palavra de Deus, mas jamais esquecer de que nós podemos também ler livros. Livros que nos ajudam, que nos auxiliam. Por exemplo, História dos Hebreus, publicado pelas Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Amém? Então, portanto, a história dos judeus nesse tempo de escrita foi muito importante, porque a cultura e a escritura, nós temos que entender um pouco sobre isto, porque Deus vai regulamentar um povo e uma nação através de uma língua. É importante isto. Portanto, a história dos judeus nesse tempo, para nós precisamos entender o que eles ensinaram e devemos atentar para as palavras de Deus quando veio a Escritura por meio deles. Amém? Então são muitos os escritos que não são aceitos como canônico. A Bíblia ela é canônica, 66 livros. Mas, por exemplo, nós temos livros não canônicos, que é considerado como apócrifo, outros chamam de profetas, livro dos profetas. Por exemplo, nós temos o Evangelho Apócrifo de Maria,
que descreve que Jesus foi mais humano do que divino. Então, os apócrifos, né? Vocês podem até ler para ver tamanhas coisas que não condiz com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que entender e estudar a palavra de Deus e ver que o que não é palavra de Deus. Por isso que é considerado como apócrifo. Por exemplo, este evangelho de Maria, existem vários evangelhos apócrifos. Evangelho de Judas, evangelho de Paulo, etc. Tem vários evangelhos que são apócrifos por aí, que não são as cartas de Paulo. Então, este evangelho de Maria diz até mesmo que Jesus foi casado com Maria, cometendo assim, Jesus, ações que tiram a sua própria divindade. Então, veja por que eles não estão na Bíblia. Por que não existem mais livros na Bíblia? Veja por quê. Os apóstolos, eles não pegaram uma Bíblia para ensinar, para pregar, como nós fazemos hoje. Então, os apóstolos não utilizaram dos versículos do Novo Testamento, porque ainda não havia uma escritura, da Nova Aliança. E o que havia era o Antigo Testamento, mas bem restrito. Isto é, enrolos lidos em sinagogas. E as pessoas, para carregarem, tinham dificuldade, porque se tratava de um volume só e grande. Então não havia nesse tempo versões da Bíblia, como nós temos hoje. Várias versões que são impressas. Naquele tempo havia chamado rolos. Viu? Então, os apóstolos começaram a pregar sem ter nenhum exemplar da Bíblia. Ele não tinha nenhum exemplar da Bíblia em suas mãos. A Bíblia dos apóstolos era o que eles receberam de Jesus no coração. Aí Paulo começa a escrever a Bíblia, sua carta, uma parte dos 66. Ele começa a escrever que ele recebeu do Senhor, então estava dentro dele. Ele viveu a palavra e agora começa a escrever. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Aí depois ele começa a escrever. É importante a inspiração para poder escrever. Glória a Deus. Então a palavra precisa ser vivida através de atitudes, de atos, de ações pelo Espírito Santo, para poder nós assim estarmos aptos a escrever. Glória a Deus. Primeiro ter uma vida, para depois ser lida a vida, como uma carta viva. Amém? Então todo o texto do Antigo Testamento, ele foi recebido em cópias pelos próximos das suas gerações. Porque não durava milênios as cópias originais. E assim os copistas, através de pergaminhos, naquele tempo não havia papel, o primeiro foi através do papiro, depois veio o pergaminho, depois do século X o papel. Então veja que, através destas cópias, é interessante. Por quê? Porque aquilo que era originalmente clássico, que saiu dos punhos dos escritores, os manuscritos, que é chamado de autógrafo, alguns achados deles estavam como que buracos. Isto é, o pergaminho estava faltando partes. Com isso, quando se achava aqueles pergaminhos faltando as partes, o que foi que aconteceu? Veja que, por exemplo, no Novo Testamento também os escritos que foram achados, também muitos faltando partes. Aí vai surgir rabinos, eruditos, teólogos, que pela sua inteligência vão procurar interpretar a parte que está em falta.
Então essas partes que ficou em falta nos pergaminhos, nos papiros, surgiu um texto chamado texto crítico, por causa desta falta, e eles acharam por bem fazer uma correção, fazer exatamente um texto adquirido por eles, isto é, julgado por eles, para poder escrever aquelas partes que faltam. Isto é chamado de textos críticos, viu? Que são cópias mais novas, viu? Então nós temos várias Bíblias saídas dos textos clássicos, Bíblias saídas dos maçoréticos, Bíblias saídas, quando eu falo em Bíblias, estou falando de versões, de traduções, dos textos críticos. Nós vamos entender já já isto. O texto crítico seria a correção do texto recebido. Porque o Novo Testamento, nós temos as cópias originais, que saíram dos punhos dos seus autores. Mas essas cópias originais não sobreviveram ao tempo de lá para cá. Precisou passar por copistas. E como no Novo Testamento existe muitas e milhares de cópias, então a que é mais fiel é aquela mais antiga. Então, dá-se mais fidelidade a uma cópia achada, adquirida, aquela que é mais antiga. Por exemplo, a do século IV é mais fiel do que a do século VIII, IX. Entende? Então veja que os críticos seriam exatamente estes que viam as cópias e que, quando ele achava alguma parte faltando, eles, com a sua inteligência da sua teologia, eles iriam originalmente na cabeça deles escrevendo aquilo que não era inspirado, entre aspas. Entendeu? Então vamos lá. Assim, os escritos que saíram da inteligência dos críticos não eram tão inspirados como aqueles que eram saídos dos punhos dos autores. Agora, veja que isto não fere na doutrina, porque não está no volume todo, está em apenas algumas partes. É como eu tenho um papel e um pedaço do papel está faltando. E aquela parte que está faltando, os críticos, eles colocaram, falaram, escreveram. Viu? Então, meus irmãos, continuando. Amém, meus queridos irmãos? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre exatamente esses textos do Novo Testamento. Amém? Então, os textos do Novo Testamento, em comparação com o Velho Testamento, tem poucas cópias, viu? Isto é, em comparação com o Velho Testamento, tem poucas cópias. O que faz mais confiável e legítimo. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas o Novo possui milhares e milhares de cópias descobertas ao longo dos tempos. Agora veja a quantidade de cópias. Só do Novo Testamento, 5.366. Então, só no Novo Testamento nós temos 5.366 cópias, ok? Agora, só em grego, só na linguagem grega. Veja, em latim, nós temos 10.000 cópias. Em outras línguas, 9.300 cópias. Entende? Então, veja que os manuscritos em gregos são os mais importantes por serem a língua original. Então, quando houvesse um achado de um manuscrito grego, então se dava mais atenção por se tratar de uma língua original que foi escrita o Novo Testamento. Então veja, por ser milhares de manuscritos ao longo do tempo, da história, eles começaram a ser classificados através de codex, que são exatamente livros em latim. Veja que aparece o texto do Novo Testamento receptus, entende? Ou seja, o texto recebido. Esse texto recepto é um texto que vem dos originais, isto é,
dos mais antigos. Este aqui é dos mais novos, da crítica moderna, certo? Esse aqui, ó, texto crítico do Novo Testamento. Então, veja que esse texto crítico, ele já sai daqui, ó, do recepto. E os receptos já saem dos punhos dos autores, dos achados entre 300 anos depois de Cristo. Ok? Interessante. Veja aqui, presta atenção. Esse texto receptos são compilações dos textos dos manuscritos do Novo Testamento para compor um único texto. Então, o primeiro a fazer esta compilação foi o teólogo, padre, católico, intelectual, filósofo, humanista e estudioso Erasmo de Roterdã. Veja o ano, 1516, depois de Cristo. Viu? Então veja que houve até edições, primeira edição, segunda edição e terceira edição desse texto chamado texto recebido, porque em latim, receptus, ok? Amém? Agora, continuando, o texto crítico saiu daqui, esse aqui é mais antigo, esse aqui é mais moderno. Então, como ele saiu daí, esse texto crítico saiu de pessoas que, quando olharam o texto recepto, estas, por serem mais antigas, tinham exatamente pedaços faltando, buracos, que não havia texto. Porque se numa folha estava todos os textos, então tinha ali uma falta dos textos, então esses críticos eles entraram exatamente para poder corrigir esses buracos dos receptos. Por isso que surgiu o texto crítico. Então, através do texto crítico, nós temos a divergência entre o texto crítico e o recepto. Isso aqui, a divergência é muito grande, porque já se trata de um texto crítico do Novo Testamento. Então, veja a divergência, ó, mais de 5.000 entre esse texto para esse. Presta atenção. Esse texto crítico ele vai omitir 2.877 vezes a palavra. Isto é, voltando, ele vai omitir 2.877 palavras do Novo Testamento. Isto é, o que aparece aqui, ele vai omitir dos 2.877. E também o texto crítico, ele vai omitir 70 vezes o nome Jesus e 29 vezes o nome Cristo. Então, existem muitas mais omissões nesse texto crítico. Por exemplo, nascimento virginal de Cristo, Lucas 2:33, não está no texto crítico. A deidade de Cristo, 1 Timóteo 3:16, Romanos 14:10, não está no texto crítico. A referência sobre o sangue de Jesus, Colossenses capítulo 1:14, não está no texto crítico, ok? Interessante. Então, o que nós temos é versões que nós usamos, certo? E essas versões, elas, de onde é que está a origem? A nossa versão, que eu uso, que você usa, que são versões diferentes. Almeida corrigida, atualizada, corrigida. Então, saem versões do texto do Novo Testamento recepto, que são versões, por exemplo, King James, de 1961, a Genebra, Almeida Revista Fiel ao texto de 1995, Almeida de 1681 a 1753. Então, ela sai daqui, do texto do recepto, o mais antigo. E deste texto crítico do Novo Testamento, também tem versões que saem daqui. Algumas versões saem daqui e outras saem daqui. As que saem daqui, nós temos as Bíblias com base no texto crítico. A Almeida atualizada de 1976, certo? A corrigida, a Thompson, a Dake, tradução do Novo Mundo. Todas saem daqui do texto crítico. Essa tradução do Novo Mundo é aquelas que nós conhecemos como a versão das Testemunhas de Jeová. Então, a crítica moderna, ela veio somente no século XIX e XX. Interessante, né? Veja como foi essa história da crítica moderna. Então, veja que grupos de pessoas, que são esses críticos, eles dedicaram
investigando, né, dedicaram o seu tempo investigando a origem, a autenticidade dos livros da Bíblia. Então, esses críticos, eles eram eruditos, eram exatamente, por ser eruditos, eles acharam o direito de corrigir esses textos originais, tirando o texto do recepto. Entendeu? Então, qual é que tem mais valor para nós aqui? Ó? O mais antigo ou aquele que foi crítico, que tirou, que omitiu? Isso aí é importante, ok? Então, veja que o texto massorético do Novo Testamento, certo? Que são milhares, certo? Milhares de cópias. Só no grego nós temos 5.366. No latim, 10.000. E em outras línguas nós temos 9.300 vezes, certo? Em outras línguas. Estou falando de cópias e são muitas e milhares de cópias somente do Novo Testamento. Então, o texto crítico é um grupo de pessoas que escreveram, que dedicaram para escrever e para exatamente definir como seria a correção desses receptos. Ok? Amém? Então, meus irmãos, esse texto do Novo Testamento, Receptus, ele foi escrito com base no texto original, saído dos mais antigos, ou melhor, das cópias mais antigas, ok? Então veja que o texto Receptus, ele é conhecido como texto majoritário, ou recebido, ou até mesmo como texto bizantino. Sim, viu? Então, pela série de compilações, impressões dos manuscritos em gregos no Novo Testamento, viu? As compilações foram de manuscritos, as compilações dos textos receptos foram feitas de manuscritos antigos, datados de 312 a 1453 depois de Cristo. Então, veja a data. Ok? Como foi usado pela Igreja da Grécia, ou Igreja Grega, também foi conhecido como bizantino, que era o império que deu continuidade ao romano. Depois dos 27 livros do Novo Testamento terem sido canonizados, entendeu? Depois dos 27 livros já terem sido batido o martelo, canonizado, o que foi que aconteceu? Se levantou a crítica moderna. Entendeu aí? Depois que já foi canonizado os 27, então os críticos vieram ver o que estava faltando ou o que estava errado. Eles tentaram corrigir de acordo com a sua inteligência. Estes eruditos, esses teólogos. Viu? Amém? Então, o texto Receptus se baseia nos manuscritos mais antigos. Interessante, muito importante isto aí. Ok? Agora vamos continuar. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós temos o texto Receptus. Ok? Veja aqui, ó. Capa de uma das publicações do texto Receptus. Ok? Ok, beleza. Amém? Então, esse aqui já é o que? Ó? Um texto hebraico massorético com vogais. Isto aqui seria as vogais. Ó. Deixa eu aproximar aqui. Ó. Quais seriam as vogais aqui? Ó? Vamos lá. Isso aqui seria as vogais, ó, esses pontos aqui. Ó. Tá vendo esses pontinhos? Seriam as vogais. Ok? Isso aqui nós temos, aqui é a língua hebraica massorética, certo? Não é o clássico. O clássico não tem essas vogais aqui, ó, que Moisés escreveu, certo? Somente depois foram inseridas essas vogais aqui, ó. Então o hebraico ele é lido de trás para frente, ok? É lido de trás para frente. Então, se nós temos uma Bíblia em Gênesis, você não lê assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então começa daqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então de lá para cá. Ok? Amém? Então aqui é um texto hebraico massorético com vogais.
Amém, meus irmãos? E aqui nós temos também, um texto hebraico antigo. Veja como é diferente esse texto hebraico aqui antigo, ok? Então veja aqui, o texto hebraico antigo, O mais moderno, ele é quadrado assim, certo? Por quê? Porque ao longo do tempo ele pegou uma nova forma. Isto foi através de quem? Depois dos exílios, ok? Aí pegou essa nova forma. Deixa eu mostrar aqui um outro desenho aqui. Pronto. Olha aqui, antigamente, isso aqui era exatamente o que? Antigamente, como era escrito o hebraico, ok? Deixa eu virar aqui a página. Amém, meus irmãos? Veja aqui, nós temos aqui uma evolução desses textos aqui, ok? Para esse aqui. Tá vendo como esse aqui é mais quadrado? Então veja que as letras hebraicas, desde o início lá de Moisés até os tempos atuais, veja aí, antigamente os achados, a evolução de antigamente para agora, tá vendo? Então isso aqui, é um texto hebraico clássico, ok? Mas veja como como foi feita essa evolução. Olha como as escritas, como era escrito antigamente e como elas evoluíram, certo? Ok? Nesta foto aqui nós temos um guardião de um manuscrito do Pentateuco na Palestina, viu? Veja aí como os textos, os escritos já eram diferentes como os atuais, né? A escrita, né? Ok? Muito diferente, porque não era quadrado como aquele que eu mostrei anteriormente. Aqui para encerrar nós temos os codex, ok? Então nós temos o codex aqui de Alexandrinos, contém toda a Bíblia, né? Foi escrito em grego no século V. Hoje está guardado na Biblioteca Britânica, ok? E o de baixo nós temos o codex, né? Temos o de cima aqui, né? E o de baixo. Esse de baixo aqui é o Codex Vaticanus, escrito no século IV. Tem toda a Bíblia nele. Está guardado na Biblioteca do Vaticano. Ok? Veja as letras que foram escritas hebraicas. Amém? Meus queridos irmãos, então veja a importância de estudarmos a Bíblia dentro da teologia sistemática, uma matéria conhecida como bibliologia. Então, para estudarmos as revelações da palavra de Deus, precisamos estudar a razão, o motivo pela qual foi escrita. Esse pensamento é o caminho correto para ser aplicado em todas as áreas da nossa vida e também de nosso ministério. Não tenha medo de perguntar o porquê e de muito menos ensinar as razões. Caso contrário, passará um espírito de legalismo e autoritarismo, aonde, se ceder a esse espírito, perderemos toda a lógica e toda a razão. Estudar bibliologia é estudar o que está por trás da Bíblia, o seu autor. Quem é Deus. Amém? E qual o motivo da existência desse livro para nós? A palavra de Deus veio de forma escrita. Glória a Deus. Existem algumas doutrinas que dizem que o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, se transmitiu de forma oral. Isto não é verdade. Por quê? Porque a escrita, embora ela tenha acontecido no período depois de Adão, ali em Gênesis capítulo 4, a palavra de Deus só foi escrita de acordo com a história, de acordo com exatamente os judeus que afirmam na sua tradição, com todas as letras, que foi Moisés. E a gente vê Moisés subindo no monte, Deus falando com ele, escreve estas palavras no livro. Amém? Glória a Deus. Então,
Veja que a Bíblia foi escrita por judeus. O Antigo Testamento foi escrito em hebreu e para hebreus. E hoje entendemos que é necessário entendermos a Bíblia e também a cultura do povo de Deus que recebeu a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e Deus te guarde. Nós estamos apenas começando esse novo trimestre. Tem muitos panos para as nossas mangas para nós chegarmos até lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe e Deus te guarde. Amém.